Fala, minha tropinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilidade pura? Espero que sim. Vamos lá, gente, mais uma aula hoje, marota de geografia, professor Almir aqui. E é isso, vamos continuar, beleza? Vamos falar hoje de planejamento regional. Mas antes de entrar mais a fundo sobre isso, é fundamental, de extrema importância, que a gente tenha em mente o seguinte: o Brasil é constituído por fortes desigualdades regionais, absurdas desigualdades regionais, tá? Muitas e muitas e muitas desigualdades regionais. Por quê? Porque o Brasil ele teve um padrão de ocupação do seu território, do seu espaço, que basicamente foi pautado sobre o litoral. Porque o litoral, porque basicamente era por onde os portugueses, os europeus chegavam e por onde eles exportavam os materiais que eles exploravam. Então eles vinham para cá, exploravam a nossa natureza, pegavam pau-brasil, ouro, minérios, enfim, e exportavam, produziam cana-de-açúcar e exportavam isso para a Europa. Por quê? Porque esses produtos seriam comercializados entre os países europeus, tá? No mercado europeu. Então, a ocupação brasileira sempre foi focada no litoral. E mais recentemente, no século XX, ali para a década de 1930 e depois na década de 1950, mas focando inicialmente na década de 30, Vargas começa um processo de desenvolvimento industrial muito robusto no Brasil, criando indústrias de base, enfim. E depois, ele vai focar muito aonde? Em São Paulo. E depois, na década de 1950, JK, Juscelino Kubitschek, ele desenvolve o seu plano de metas, que ele até falava 50 anos em 5, que basicamente era uma política que era pautada no desenvolvimento industrial, econômico do Brasil, né, que seria relativo a 50 anos. Só que em vez disso se desenvolver em 50 anos, iria se desenvolver em 5. Tudo bem? Então, o JK ele cria uma política que diversifica de fato o parque industrial brasileiro. Indústrias de diversos setores. Só que com uma absurda concentração no Sudeste, mais especificamente no eixo Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Rio, Minas e São Paulo. Era o eixo que mais recebeu investimentos federais para o desenvolvimento da indústria. Né? Então, é bom ter essa percepção, né? Que existiu essa concentração ao longo da história brasileira nas porções litorâneas e depois na região sudeste, né? Com o desenvolvimento do ciclo do café, que a gente vai ver nas próximas aulas, ciclo econômico do café, o sudeste, por conta da terra roxa, São Paulo principalmente, teve um grande foco, um grande destaque. Tanto que para o desenvolvimento industrial, esses capitais acumulados por conta do sucesso do ciclo do café foram reaproveitados para o desenvolvimento da indústria. E qual era a região que tinha estado muito bem com o ciclo do café e que por conta do próprio ciclo do café já tinha um mercado interno muito ali incipiente, começando a existir alguma coisa ali que talvez consiga chamar de um mercado interno, mas ali existia, o restante do Brasil não, né? Ou então estava muito atrás. Então a região sudeste ela foi muito privilegiada a partir desse momento, né? Os capitais utilizados pelo ciclo do café foram utilizados para o desenvolvimento da indústria, né? Então uma absurda concentração populacional no sudeste e nas regiões litorâneas brasileiras. Tá? Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Com todo esse trajeto histórico que eu fiz aqui com vocês. O seguinte, no Brasil, as regiões que concentram maiores capitais, ou seja, que têm maiores investimentos industriais, investimentos econômicos de maneira geral, são as regiões sul e sudeste, principalmente sudeste. Tá? As regiões litorâneas, pegando lá do nordeste até o sul, possuem ainda algumas indústrias que são importantes, enfim, mas o foco mesmo, o centro pujante econômico do Brasil é o sudeste, principalmente Rio, Minas e São Paulo, com grande foco para São Paulo e Minas, para São Paulo e Rio de Janeiro, porém São Paulo como coração econômico do sudeste do Brasil como um todo.
Tá bem? Então vamos lá. Ou seja, o restante das regiões não tem esse mesmo aporte de capital, não tem esse mesmo desenvolvimento industrial, o que significa que existem vários Brasis, vários Brasis. Há algumas regiões do nosso país que continuam no século XIX, que nunca saíram do século XIX, que tem um modelo de vida, tecnologias que são características do Brasil colônia. Brasil colônia não, Brasil império, perdão. Ou seja, grandes latifúndios, uma vida miserável, com poucas ofertas, enfim. Então você tem Brasis dentro do Brasil. Muitos Brasis. Às vezes a gente fica no nosso mundinho de Sudeste, de Rio de Janeiro, e esquece que a gente está na porção mais desenvolvida economicamente no nosso país. E se aqui já é difícil uma série de aspectos, imagina no restante. Imagina no restante. É bom ter em mente isso. Porque às vezes a gente ouve alguns problemas e fala, isso aí não existe. Existe pra caramba. É porque no Sudeste não existe tanto. No Rio de Janeiro não existe tanto. E eu falo cidade do Rio de Janeiro. Se você for pegar o estado do Rio de Janeiro e for em Varriçai, por exemplo, lá já tem um outro Brasil completamente diferente, por exemplo. Então, às vezes é bom a gente sair do nosso mundinho de Sudeste, de Rio de Janeiro, e ter um pouco de empatia com as coisas que acontecem nas outras regiões, porque o Brasil é construído sob uma desigualdade regional monstruosa. Tá? Vamos começar. É evidente a desigualdade entre as regiões brasileiras. Todo mundo sabe que essa desigualdade existe no Brasil, entre regiões. Todo mundo sabe. Sempre foi escrachado. Só que essas desigualdades passaram a ser objeto de discussões a partir da década de 50. Por que a partir da década de 50? Porque foi nesse momento, com os planos de desenvolvimentistas de JK, que houve um acelerado desenvolvimento industrial, só que concentrado na região sudeste. Então, o que já era concentrado tornou-se mais concentrado ainda, o que significa que as disparidades das outras regiões ficaram monstruosamente escrachadas. Se já era escrachado, agora está monstruosamente escrachado. Porque enquanto você tem uma região que está no futuro, que está com empresas, enfim, por mais que tenha seus problemas particulares, que tem muitos, ainda assim tem um tipo de vida, enfim. E quando você olha para o restante, o pessoal no século XIX, século XVIII, entende? Então, essas desigualdades, esse fosso econômico, industrial existente entre a região sudeste e o restante do Brasil ficou ainda mais aprofundado. Beleza? E onde estava localizado o eixo industrial brasileiro? Rio, Minas e São Paulo. Tranquilão? Ampliou ainda mais o fosso econômico-social, já falamos sobre isso, separou essa região das demais, principalmente Norte e Nordeste. O Centro-Oeste estava recebendo, depois de um tempinho, lá para a década de 70, vou lembrar que o Centro-Oeste recebe a capital do Brasil, né? Na década de 60, mais ou menos. Ou seja, Brasília, quando é construída, leva uma série de aportes tecnológicos para aquela região. Afinal de contas, ela se tornou a capital do país. Beleza? O que já atraía um fluxo populacional para lá. O Sul também recebeu alguns aportes de empresas, bem menos do que o Sudeste, mas recebeu. Nenhuma das três regiões que eu falei agora se comparam ao Sudeste, porém já tinham ali alguns investimentozinhos acontecendo. O Centro-Oeste, depois da década de 70, a Revolução Verde, recebendo aportes e aportes de fazendeiros ricos a partir dos benefícios que o Estado estava fornecendo para eles se estabelecerem ali, desenvolverem o agronegócio, produzindo soja, milho, e exportando para o mercado externo. Agora, e o Nordeste e o Norte? Entendem? Então, o fosso econômico e social, a partir de 50, se aprofunda ainda mais em relação ao Sudeste,
principalmente considerando as regiões Norte e Nordeste. Tá? As diferenças entre o Sudeste, o Norte e o Nordeste eram abissais, eram gigantescas. Tá bom? Vamos lá. O governo brasileiro pôs em prática um plano de ação para incentivar o crescimento econômico e social das outras regiões. Então o governo brasileiro olhou para aquilo e falou assim: meu brother, olha essa diferença. Precisamos criar um plano de ação para justamente incentivar, promover um crescimento econômico e social do restante do país, porque tá estranho isso aqui. E o nome desse plano de ação, o nome desse planejamento focado no crescimento econômico e social do restante do país, recebeu o nome de planejamento regional. Então, o planejamento regional é justamente um plano criado pela esfera federal focado no crescimento econômico do país como um todo. E o planejamento regional, além desse objetivo, que era a máxima, né, ele também tinha a finalidade de definir espaços com problemas específicos. Como assim? Então é o seguinte, você vai chegar na região Nordeste, vai olhar para a região Nordeste e falar, não, beleza, vamos olhar aqui os espaços que nós temos aqui na região Nordeste, os municípios, os estados, pá, show de bola, vamos identificar os problemas de cada um deles. Entendi, fome, sede, falta de emprego, concentração de terras na mão de pouquíssimas famílias, beleza. Então, a partir desses problemas observados, vamos criar políticas públicas focadas na minimização de cada um desses problemas. Então, o planejamento regional ele tinha a finalidade de definir espaços com problemas específicos. Então, aquele espaço tem um problema específico. E a partir do momento em que esses problemas eram entendidos, eram concebidos, ações focadas na recuperação e no desenvolvimento desses espaços eram desenvolvidas. Então, analisamos os espaços, entendemos os problemas específicos, show de bola. Agora vamos promover ações focadas na recuperação e no desenvolvimento desses espaços. Então vamos instalar ali o quê? Uma superintendência, de modo que essa superintendência irá focar nesses problemas específicos e pôr em prática essas políticas públicas pensadas por nós a partir do momento que entendemos essas particularidades de cada um desses espaços e vamos solucionar esses problemas. Beleza? Então, o planejamento regional, ele tinha a intenção de olhar as particularidades de cada uma das regiões, entender os problemas específicos de cada um dos espaços que compunham essas regiões e depois pensar ações, ou seja, políticas públicas que eram focadas na recuperação e no desenvolvimento desses espaços em específico. Tranquilão, gente? Entendemos o problema, vamos solucionar agora. Entendemos qual é a doença, vamos aplicar o remédio. Sacaram? E quem que vai aplicar o remédio? Quem que vai desenvolver tudo isso? São as superintendências. Você precisa de alguma estrutura, de alguma infraestrutura posta na região que vá pôr em prática esses projetos, que vá pôr em prática as políticas públicas, para que essas políticas saiam do papel. Não, beleza, fizemos aqui, muito bonito, mas e aí? Quem vai pôr em prática? Como que a gente vai pôr em prática? Aí entram as superintendências. Ah, não, beleza, são as superintendências que vão pôr em prática. Então vamos instalar as superintendências, que elas irão executar os planejamentos e vão coordenar as ações governamentais. Então o planejamento regional para cada uma das regiões já foi estabelecido. Agora a Sudene, a Sudam, a Sudeco, a Sudesul, essas são as superintendências que irão pegar o planejamento regional e falar assim, não, beleza, vamos fazer isso aqui acontecer. Vamos fazer isso aqui para frente. Tranquilão? Tranquilão, então já é. Governo, chega aqui. Chega aqui. Você vai ter que fazer isso. Você vai ter que aplicar o seu dinheiro nisso, a partir dessas posturas. Dessas políticas que vocês, enquanto governos, no caso, né, estaduais, vão ter que desenvolver para poder suprimir esses problemas existentes. Então, as superintendências tinham a função de executar os planejamentos regionais e de coordenar as ações
governamentais. Tranquilo, gente? Foi? Beleza. Então, a primeira superintendência que a gente vai falar é a SUDENE, que é a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. Ah, professor, lá vem o senhor de novo. Cheio dos nomes aí para eu gravar. Cara, é tranquilo. A gente está falando de superintendências, né? Então, o nome da superintendência já começa com um SU de superintendências. Elas são focadas em quê? No desenvolvimento desses espaços. Então, superintendência para o desenvolvimento. Então, o D é de desenvolvimento. E depois vem o nome da região, do Nordeste. Pô, professor, mas é NE, o que tem a ver com o Nordeste? Normalmente, quando a gente pega uma bússola, né, quando a gente vai olhar o Nordeste, ele sempre está marcado com NE, tá? Então, é a sigla para falar de Nordeste. Beleza? Então, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A SUDESUL, pô, Superintendência de Desenvolvimento do Sul, da região Sul. SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. A única que vai mudar muito é a SUDAM. Por quê? Porque é a Superintendência de Desenvolvimento, mas não tem o Ezinho no meio, tá vendo? Já vem direto o AM, que é para falar de Amazônia, que fica... Por que não tem o E? É só para ficar sonoro, né? Senão ficaria SUDEAN, fica feio. Fica mais fácil o SUDAM, né? Então, mas o nome é o mesmo, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, tá bom? Vamos começar a falar especificamente sobre a SUDENE, que é a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, tá? Foi a primeira superintendência de todas, criada em 1959, e ela era encarregada de executar o planejamento do governo e coordenar as ações na região Nordeste. Basicamente, o que a gente já viu até agora, só que é aplicado na região Nordeste em específico, tá bom? A área de atuação, eu acho isso daqui muito interessante. A área de atuação da SUDENE transcendia os limites estabelecidos pelo IBGE. Ou seja, o IBGE estipulou os 5 Brasis: região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, tranquilão. E o IBGE estabeleceu as fronteiras de cada uma dessas regiões. Show de bola. Só que o que a SUDENE fez? Ela falou assim, olha, eu tenho que lidar com uma série de especificidades que foram elencadas quando o planejamento regional foi desenvolvido. Então, eu tenho essas características aqui para lidar. E eu percebo que a porção Nordeste, Norte-Nordeste, né, do estado de Minas Gerais, se parece muito com a região Nordeste. Pô, mas Minas Gerais está no Sudeste, mano. Não, eu sei, tranquilo. Só que assim, parece muito, sabe? Tem mesmas particularidades, mesmos problemas para o desenvolvimento que o restante da região Nordeste. Não, estou tranquilo. Então, o que acontece? A SUDENE, ela meio que criava uma regionalização dentro da regionalização oficial do IBGE. Sacaram? Então, o que acontece? A área de atuação da SUDENE transcendia os limites estabelecidos pelo IBGE. Olha que interessante. A área de atuação da SUDENE transcendia os limites estabelecidos pelo IBGE. Beleza? Por quê? Porque ela levava em consideração algumas características que ela deveria atuar, alguns problemas, algumas especificidades que ela deveria atuar. E essa porção oeste do Nordeste, norte e nordeste do estado de Minas Gerais, perdão, era muito semelhante à região Nordeste. Então ela atuava também no Nordeste de Minas. Beleza? SUDAM, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. Foi a segunda superintendência criada, foi criada em 66, e tinha os objetivos semelhantes da SUDENE, tá? Executar e coordenar. Sua área de atuação também transcende os limites da região norte, pelos mesmos motivos que eu coloquei, porém, ela atua nos limites em que nós temos floresta amazônica, tá? Então, a transcendência dos limites da região norte, basicamente, ela se constitui sobre o oeste do estado do Maranhão e sobre o estado do Mato Grosso. Ou seja, a SUDAM,
ela trabalhava sobre o oeste do estado do Maranhão e sobre o estado do Mato Grosso. Tranquilo? E com isso, aqui, antes de continuar falando de Sudão, perdão, só para a gente perceber aqui, que eu falei dessa desigualdade absurda existente no Brasil. Antes de qualquer coisa, isso aqui é um mapa, não é? Beleza, isso aqui é um mapa. Vocês já viram os elementos que constituem um mapa, porque vocês estão no 7º ano. Título, legenda, localização geográfica e escala. Esse mapa em específico não tem escala, deveria ter. Infelizmente não colocaram, esqueceram, mas tem que ter escala, tá? Então, beleza, isso aqui é um mapa. Então, para coisa que a gente vai fazer é, beleza, vamos olhar aqui o título. Título, distribuição espacial da indústria. Beleza. Então, já sei do que esse mapa está falando. Ele está falando da distribuição espacial da indústria brasileira. Tranquilão. Show. Beleza. Então, eu vou ver como é que essa indústria está distribuída sobre o território do meu país. Show de bola. Vamos agora para a legenda, para entender de fato essa linguagem. Tá, vamos lá. Legenda, número de empresas. Então, a legenda está tratando do número de empresas. Show de bola. E cada um desses pequenos círculozinhos tem um número do lado. Então, quanto maior o círculo, maior o número de empresas. E o maior círculo tem 45.536, ou seja, o maior círculo tem 45.536 empresas. O segundo maior tem 10.120. O terceiro, 1.001 a 7.600, por aí vai. Saquei o que esses círculos querem fazer. Agora, vamos olhar para a figura. A figura é o Brasil. Tá, tranquilão. Caraca, vamos olhar onde é que estão os círculos. Percebamos que a região norte, centro-oeste e nordeste tem muitos poucos círculos. E os que existem no nordeste, por exemplo, estão aonde? Na região litorânea, como eu já falei com vocês nesse início da aula. Alguns um pouquinho para o interior, mas a maioria na região litorânea. Beleza? E a gente vai descendo e olha o que a gente encontra. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Cheios de bolinhas. E olha lá a porção de Minas Gerais que mais parece com o Nordeste. Olha quantas empresas temos lá. Quase nenhuma, né? A porção Nordeste de Minas. Norte e Nordeste. Não à toa a Sudene atuava sobre ele. Tá? Mas vamos olhar aqui mais próximo do Rio de Janeiro, o Espírito Santo, várias empresas, né? Show. Mas o Rio de Janeiro? Olha o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem 10.120 num ponto, sem falar com as outras que estão espalhadas pelo território que a gente não está conseguindo ver. Maneiro? Agora, olha São Paulo. São Paulo, além dos múltiplos circulozinhos, das múltiplas bolinhas espalhadas por São Paulo, ele tem a maior de todas. Que significa que só num ponto de São Paulo, só num pontinho de São Paulo, temos 45.536 empresas. Sem falar o restante do estado como um todo. Agora olha para o Sul. O Sul tem uma distribuiçãozinha também legal de empresas. Não chega aos pés da distribuição do Sudeste, né? Mas se você for olhar para o Sul do Rio Grande do Sul, a gente não tem quase nada, né? Mas, ainda assim, tem uma maior concentração de empresas do que o vazio que existe de Minas Gerais para cima. Percebem? Então esse mapa, ele mostra muito bem, apesar de não ter escala, está faltando um elemento fundante da construção de um mapa, é um mapa muito interessante para a gente conseguir perceber essa distribuição desigual, né, que existe no Brasil, essa desigualdade regional absurda que existe no Brasil, onde Rio de Janeiro e São Paulo claramente, nitidamente nesse mapa, tem uma postura de centralidade econômica, principalmente São Paulo. Tranquilo, gente? Acho que está bem perceptível, né? Esse amarelão vazio do resto do país. Eu fico impressionado quando eu vejo mapas assim. É gritante o negócio. Vou continuar aqui. Essa delimitação, voltando para Sudão agora, tá, gente? Voltando para Sudão. Voltando a falar de Sudão agora. Essa área de influência da Sudão, ela
tem um nome, né? Ela não age só sobre a região norte. Então, ela pega algumas porções ali do Maranhão, o oeste do Maranhão, e pega Mato Grosso como um todo, inclusive englobando um pouquinho do Cerrado. Qual o nome que a gente dá para essa regionalização feita pela Sudam, que foi feita sobre a regionalização do IBGE? É uma regionalização dentro da regionalização. Qual o nome dessa delimitação espacial, dessa regionalização feita pela Sudam? Amazônia Legal. A tão falada Amazônia Legal é uma delimitação que foi criada pela Sudam para estabelecer a sua área de influência, né, que é onde se espalhavam, por onde se espalhava a floresta amazônica. Tá bom? Delimitação criada pela Sudam para tratar da sua área de atuação. E rapidinho, antes de falar da Zona Franca, aqui, ó. Estava muito legalzinho um recorte, né, do que era a Sudam, né, do que é a Amazônia Legal. É isso aqui, ó. Essa é a área de influência da Sudam. Toda a região norte, mais o oeste do Maranhão e Mato Grosso como um todo. Tranquilão, gente? Acho que está bem perceptível, né? Show. Vou voltar aqui para a gente continuar. A Sudam, ela criou a Zona Franca de Manaus em 1970. Beleza, mas o que é uma Zona Franca? Todo mundo fala Zona Franca, vem atrás do produto, Zona Franca de Manaus e tal. O que é uma Zona Franca? É o seguinte, a Zona Franca é um espaço em que são desenvolvidos vários incentivos fiscais a empresas multinacionais. A empresas de maneira geral, né, mas com foco nas multinacionais. Por quê? Porque ela quer atrair essas empresas para o território nacional. O que são incentivos fiscais? Incentivos fiscais, basicamente, é você tirar qualquer tipo de imposto ou alguns impostos que a empresa deveria pagar. Você fala, ó, você está isento de pagar esses impostos. Ou você dá, como acontece muito no Brasil, você dá o espaço no qual essa empresa vai se alocar. O professor não paga nem... Ai, fugiu o nome. Caraca, fugiu o nome total. Me fugiu. A empresa não paga nem um dinheirinho para o Estado para estar ali estabelecido? Normalmente não. O Estado ele coloca 10 anos isento de pagar o preço do metro quadrado no qual ela está alocada, e depois, quando chega nesse 10º ano, o Estado costuma renovar isso por mais 10 anos, e fica nisso até o infinito. E a empresa não paga, né? Aluguel. Lembrei. Então, você pode isentar ela dos impostos que ela deveria pagar, você não cobra pelo espaço no qual ela está alocada, e você também pode colocar incentivos fiscais no sentido de falar que ela está isenta de pagar alguns impostos sobre produtos importados. Ou seja, ela não vai precisar pagar impostos sobre peças e sobre componentes importados que são fundamentais para a construção dos seus produtos. O Brasil, ele investiu muito na industrialização na década de 50 com o JK, né, diversificou seu parque industrial, bacana, mas foi a partir de empresas multinacionais. Ou seja, são as indústrias dos outros, não indústrias nossas. O Brasil não produz uma série de peças e componentes fundamentais para construir o seu telefone. Samsung, Apple, sei lá. E sabendo que ele não produz, ao invés dele criar uma política de desenvolvimento industrial nacional, ele prefere criar uma zona franca, que aí falar para as indústrias, olha, se aloquem aqui, vocês não vão pagar impostos sobre as peças que nós não produzimos, mas que vocês precisam. Então vocês vão poder importar essas peças sem impostos sobre elas, tá? O que é muito importante para a indústria, mas que é muito prejudicial para o país, porque aí não é desenvolvido, é morto, não é um setor industrial que nem começou a existir, que seria justamente um setor focado na construção dessas peças e componentes que são importados. Mas tudo bem. Então, uma zona franca, ela pautará sobre isso. É uma porção do espaço em que incentivos fiscais, já expliquei que tipos de incentivos fiscais podem ser esses, são dados, são ofertados a diversas empresas multinacionais, tá? Ou nacionais também. A Positivo está na Zona Franca, por exemplo, tá?
Podia utilizar peças e componentes importados sem pagar tarifas alfandegárias, exatamente. E ela foi criada com a intenção de atrair empresas multinacionais. Beleza? É isso. Agora a Sudesul. Sudesul é a Superintendência para o Desenvolvimento da Região Sul. Foi a terceira superintendência a ser feita. Beleza? Ela foi criada no ano de 1967 e ela pensou e ela já tinha uma função um pouquinho diferente, né? Que era justamente o desenvolvimento de estratégias para o crescimento e o aprimoramento de certos setores da economia. O Sul, como a gente já viu na parte econômica, ele não tinha uma produção monocultora. Ele não produzia só soja, ainda hoje, né? Ele não produz só soja, milho, que um desesperado. Ele também produz soja e milho como desesperado para o mercado externo. Mas ele também produz vinhos e outros produtos. Isso não quer dizer que a produção deles esteja majoritariamente na mão das pequenas produções familiares, porque não está. Quem produz isso são famílias ricas, enfim, com grandes latifúndios e tal, mas ainda assim, o Sul ele tem uma produção agropecuária, uma produção agrícola, né, melhor dizendo, mais diversificada, tudo bem? Então, e também tem a presença de alguns minerais, como a própria carvão mineral, que tem uma exploração muito bem feita, né, muito explorada nessa região, né? Então, quando a Sudesul ela é alocada no Sul, ela bate o olho e fala, não, interessante, saquei quais são os setores aqui mais desenvolvidos. Então, bora criar umas estratégias aí muito maneiras para promover o crescimento e o aprimoramento desses setores. Vamos refinar o que está fazendo sucesso. Vamos tornar mais redondinho. Então, vamos criar estratégias para o crescimento, para o aprimoramento desses setores. E aí, um foco muito grande na agropecuária, na exportação de gêneros primários. O que são gêneros primários? Lembrando, o setor primário da economia é o setor da agropecuária, da agricultura, aquilo que você extrai, extrativismo, está nesse meio também, tá bom? Então, tudo aquilo que você extrai da natureza está dentro do setor primário, secundário de indústria e terciário de serviços, tá? Professor, médico, enfim, todo mundo que fornece um serviço, né? A pessoa do mercado, né? Um camelô, uma pessoa que trabalha em loja, fornecem serviço, a loja te fornece um serviço, tá? Setor terciário. Só uma revisãozinha sobre esses setores. Então, exportação de gêneros primários é uma exportação de produtos que vêm da terra, agropecuária, setor extrativista, tá bom? E exploração de carvão mineral, beleza? Então, a Sudesul focou nesses 3 pontos, tá? E a Sudeco, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, da região Centro-Oeste, foi a 4ª superintendência a ser criada. E antes da Sudeco, existia a Comissão de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Então já existia ali uma instituiçãozinha que tinha a intenção de criar e executar programas de desenvolvimento na região. Então já existia alguém ali, né, que estava pensando, né, a criação e execução de programas de desenvolvimento na região do Centro-Oeste. Tá? Isso aí acontece em 87. Essa comissão de desenvolvimento é transformada em superintendência. Por quê? Pelo seguinte, está acontecendo um alto fluxo migratório para a região centro-oeste, que inclusive está se desenvolvendo desde quando Brasília foi colocada como... Desde quando foi anunciado o plano de construção de Brasília, desde quando Brasília foi construída, o pessoal está migrando para lá para tentar conseguir emprego e terra nesse novo mundo, digamos assim, né? E também depois, com os incentivos, né, do Estado brasileiro a partir da década de 70, para que fazendeiros fossem para essa região, uma ideia de que o Centro-Oeste era uma região, né, de grandes possibilidades de crescimento econômico para as pessoas, de mudança de vida, de acumulação de capital, por mais que os incentivos dados pelos bancos, né, pelo Estado brasileiro eram para grandes fazendeiros, o que é muito contraditório, inclusive, um alto fluxo migratório em busca de postos de trabalho se desenvolveu desde essa década para o Centro-Oeste. Então, um fluxo migratório muito grande estava se desenvolvendo no Centro-Oeste. Então, o Estado brasileiro olhou para aquilo dali e falou: então uma galera está migrando para o Centro-Oeste, interessante. Pô, bora dinamizar a economia local,
Pô, tranquilo. Bora criar novos postos de trabalho, bora. Mas vamos focar em quê? Setor agrícola, né? Aí tá dando dinheiro pro pessoal ir para lá para desenvolver o agronegócio. Então vamos criar novos postos de trabalho no setor agrícola. Obviamente não deu certo, né? Porque o Centro-Oeste basicamente é a cara do agronegócio, é uma das regiões com maior concentração de terras do país. A maior produção de soja do país está no Centro-Oeste. Uma produção monocultora, uma produção focada em grandes extensões de terras na mão de pouquíssimas pessoas, o que significa expulsão de populações para os espaços urbanos, né? E os avanços que a Sudeco tinha a intenção de fazer, como criar postos de trabalho, foram freados justamente por conta da influência política de alguns fazendeiros muito ricos dessa região. Tudo bem? Então, enfim, essa era a função da Sudeco. Beleza, gente? É isso, gente. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido instrutiva. Beleza? E é isso. Terças e quartas, plantões, de 9 às 12. Se quiserem fazer dúvidas em outros horários, podem fazer, mas eu posso demorar a responder, porque não vou estar no horário de trabalho, vou estar preparando aula, muito possivelmente. E é isso. Se cuidem, cuidem dos seus, não saiam de casa, pode parecer que não, mas ainda estamos em quarentena. O vírus ainda está muito perigoso. Fiquem em casa, tentem conscientizar aqueles que puderem ficar em casa, né? E é isso, gente. Fique com Deus. Pode parecer que não, mas no final tudo fica bem, tá? Fiquem calmos que tudo vai ficar bem, tá? Beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau.